Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o 29º do Política que Interessa, um episódio que vai ter como tópico central, obviamente, o Orçamento de Estado, que foi aprovado esta sexta-feira. Falaremos também, mais especificamente, do Primeiro-Ministro Luís Montenegro e de algumas declarações que deu. E para terminar o episódio, vamos conhecer melhor Almirante Gouveia Melo. Venham comigo. O primeiro-ministro Luís Montenegro realizou uma comunicação ao país, acompanhado também pelas ministras da Justiça e da Administração Interna, além de comandantes das forças policiais. O anúncio focou-se no reforço da segurança, destacando medidas para tranquilizar a população após recentes distúrbios nos subúrbios de Lisboa, ligados à morte de Odair Muniz, que fora alvejado pela polícia. Montenegro anunciou a aprovação de uma despesa de mais de 20 milhões de euros para a aquisição de 600 veículos para as forças de segurança, incluindo pesados, ligeiros e motociclos, a ser formalizado esta medida em Conselho de Ministros. O reforço destes meios integra o compromisso do Governo de melhorar as condições para os agentes de segurança e de conseguir garantir estabilidade ao país. Na comunicação foram também apresentados os primeiros resultados da campanha Portugal Sempre Seguro, que decorre desde 4 de novembro. Até agora, mais de 170 operações mobilizaram cerca de 4 mil agentes, resultando na fiscalização de mais de 7 mil pessoas e 10 mil veículos. Duas redes criminosas relacionadas com a imigração ilegal e tráfico de pessoas foram desmanteladas, embora detalhes adicionais sobre estas detenções não tenham sido fornecidas. Portugal é um dos países mais seguros do mundo, afirmou Luís Montenegro, reforçando que a segurança continua a ser uma prioridade. No entanto, reconheceu que eventos recentes geraram um certo sentimento de insegurança e sublinhou a importância de medidas preventivas e de resposta. Depois de várias críticas internacionais dirigidas ao secretário-geral da ONU, nosso conhecido António Guterres, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, reafirmou o apoio incondicional do país ao líder das Nações Unidas. Durante o encontro que decorreu no Palácio de São Bento, Montenegro destacou o compromisso de Portugal com o multilateralismo e a agenda da ONU, especialmente no âmbito do Pacto para o Futuro, que inclui reformas essenciais para conseguir modernizar e organizar. Montenegro enfatizou esta necessidade de revisão do direito de veto no Conselho de Segurança, que já aqui falámos, cuja aplicação atual tem bloqueado decisões cruciais. Não liga acabar com ele, mas condicionar o seu uso para garantir uma maior agilidade na implementação de medidas, afirmou. O Primeiro-Ministro destacou também o papel proeminente de portugueses em cargos internacionais, como a recém-Maria Luísa Albuquerque, nomeada para a Comissária Europeia, e António Costa, Presidente do Conselho Europeu, evidenciando assim o crescente peso diplomático do país. Montenegro também ressaltou o respeito que Portugal mantém em regiões como África, sublinhando a preocupação constante com a escalada de conflitos, por exemplo, em Moçambique. António Guterres elogiou o papel de Portugal como mediador internacional, referindo-se ao país como um exemplo de defesa dos direitos humanos e de diálogo. A atuação de forças portuguesas na República Centro-Africana foi citada como um mar de coragem e compromisso. Guterres destacou também a urgência de reformar as instituições globais, no momento em que desafios como mudanças climáticas, inteligência artificial, conflitos armados se intensificam. Em resumo, este encontro, ambos os líderes destacaram a importância de enfrentar os desafios globais com cooperação e compromisso renovado com os valores fundamentais da Carta da ONU, reforçando assim também o protagonismo de Portugal como mediador e promotor sempre da paz global. Henrique Gouveia Melo, ainda chefe do Estado-Maior da Armada, encontra-se no centro das atenções políticas, não apenas pelo fim próximo do seu mandato militar, mas também pelas opiniões que tem partilhado em entrevistas nos últimos anos. Sempre sem se alinhar a partidos específicos, o Almirante não esconde o seu pensamento sobre temas relevantes como imigração, corrupção e ambiente, contrastando significativamente com algumas posições de extrema-direita, como as defendidas pelo Chega. Recentemente, André Ventura, líder deste mesmo partido, reiterou a abertura do mesmo para apoiar uma eventual candidatura presidencial de Gouveia Melo. Contudo, as declarações do Almirante sobre imigração, justiça e ambiente parecem desmentir qualquer tipo de afinidade a André Ventura. Por exemplo, numa entrevista ao Correio da Manhã, defendeu a imigração como solução estratégica para o envelhecimento da população portuguesa, propondo políticas de atração económica e humanitária. Estas ideias, como sabemos, colidem frontalmente com o discurso anti-imigração do Chega. No que toca à corrupção, o Almirante mantém-se nos antípodas da retórica populista. Em 2021 afirmou que os partidos são essenciais para a democracia e rejeitou as generalizações que pintam todos como corruptos. Para ele, o fortalecimento de uma classe política credível é indispensável para uma democracia consideravelmente saudável, uma visão que contrasta com a crítica incendiária às elites frequentemente usada
por André Ventura e o seu partido. O compromisso com o equilíbrio político também define o discurso do Gouveia e Melo, sublinha também a importância de um centro forte que consiga procurar soluções democráticas, condenando sempre simplificações radicais que, embora apelativas, são perigosas na prática. Além disto, alerta para ameaças climáticas como um desafio crucial, defendendo o investimento sustentável no mar como prioridade estratégica. A neutralidade partidária de Gouveia e Melo reflete-se também no modo como posiciona politicamente, pragmático ao centro, sem se identificar nem com a esquerda nem com a direita, mas valorizando o equilíbrio entre a criação e a redistribuição de riqueza. Esta abordagem confere uma posição singular no cenário político, onde os extremos têm vindo sempre a ganhar mais protagonismo. Embora seja esta figura apartidária, o percurso de Almirante sugere uma ambição alinhada com a ideia de servir todos os portugueses. A sua visão estratégica e postura de compromisso podem ser os alicerces para uma candidatura presidencial que pode prometer abalar os moldes tradicionais da política em Portugal que conhecemos até hoje. No encerramento do debate orçamental, esta sexta-feira, o Chega desafiou as regras ao colocar faixas contra os fins de cortes salariais dos políticos nas fachadas do Parlamento, incluindo o Palácio de São Bento e o Edifício Novo. O Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, condenou a ação considerando-a vandalização política do património nacional. Diante da recusa do partido em removê-las, foram chamados bombeiros para as conseguirem retirar. No entanto, os deputados do Chega, liderados por André Ventura, puxaram as faixas para dentro do gabinete. Ventura defendeu a iniciativa com um protesto contra o aumento de salários políticos, criticando também a exibição de bandeiras LGBT em ocasiões anteriores. A ação gerou, obviamente, bastante consenso na reprovação por parte dos restantes partidos que acusaram o Chega de desrespeitar a democracia e desviar a atenção do debate orçamental. Durante as intervenções, deputados do Chega interromperam com gritos e insultos, inclusive dirigidos à deputada do PAN, Inês Sousa Real, perante alunos que assistiam a estas galerias. O PS defendeu a suspensão dos trabalhos enquanto as faixas não fossem removidas, mas enfrentou sempre uma oposição interna. Deputados como Sérgio Sousa Pinto criticaram a proposta, afirmando que os trabalhos não podem ficar reféns de panos. A proposta de suspensão foi assim rejeitada pela maioria, incluindo PSD, IEL, Bloco de Esquerda, PCP, CDS, Chega e 4 deputados do PS. Os bombeiros aguardaram para agir, mas a retirada acabou mesmo por não interromper a sessão. Passando agora sim para o Orçamento de Estado de 2025, que envolveu contributos de todas as bancadas e exigiu o apoio dos dois maiores partidos para conseguir ser finalmente viabilizado nesta votação global que ocorreu na sexta-feira. O documento passou com os votos favoráveis da AD, a abstenção do PS e os restantes votos contra de todos os partidos. Após a votação, o Primeiro-Ministro destacou que este é um orçamento do Governo e dos partidos que o sustentam, mas que também reflete a corresponsabilidade do PS e do Chega. Luís Montenegro referiu ainda que o comprometimento significativo das principais forças políticas parlamentares, sublinhando medidas aprovadas com apoio externo, como, por exemplo, já que falamos, o aumento extraordinário das pensões e a abolição das portagens nas ex-SCUT, além das mudanças que falamos também do IRS e do IVA propostas pelo PS. Por sua vez, Pedro Nuno Santos, líder socialista, foi taxativo ao afirmar que o PS não apoia o governo, mas optou por evitar assim uma crise política que levaria o país a eleições. O governo já não tem desculpas para não governar. A partir de agora, as responsabilidades são todas suas, afirmou Pedro Nuno Santos nos Passos Perdidos. Esta posição foi reforçada também por Alexandre Leitão, líder parlamentar do mesmo partido, que apontou o fim das manobras de vitimização do Executivo. Os partidos à esquerda do PS, como PCP, Bloco de Esquerda e Livre, criticaram a abstenção socialista, acusando-os de facilitarem a aprovação do orçamento que, nas suas visões, representa um retrocesso. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, lamentou que o progresso tenha sido engavetado com a complacência do PS. Já o Paulo Raimundo, do PCP, ironizou que o orçamento reflete a máxima do centrão, não importa se é bom ou mau, desde que passe. O debate de encerramento também foi marcado por discussões sobre uma possibilidade de eleições antecipadas. O líder socialista, Pedro Nuno Santos, admitiu ter procurado sempre evitá-las, enquanto André Ventura, líder do Chega, acusou o governo de temer bastante eleições. Rui Rocha, da IEL, reforçou que o partido prioriza o futuro do país em detrimento de lógicas eleitoristas de curto prazo. Já Miguel Pinteluz, o ministro das Infraestruturas, afirmou que evitar eleições foi uma decisão estratégica, justificando assim a necessidade de estabilidade para executar o PRR e conseguir preservar a confiança dos eleitores.
No discurso de encerramento, Pinto Luz anunciou o início também de uma reforma abrangente das finanças públicas em 2025, com uma revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, melhorias nos processos orçamentais e reestruturação do Ministério das Finanças. O ministro também destacou que este é o primeiro orçamento em anos a não aumentar impostos, apostando assim num saldo orçamental de 0,3% e numa trajetória de redução de dívida pública, assegurando a estabilidade e o crescimento sustentável. Com o orçamento aprovado e a garantia de que não vamos ter eleições antecipadas, pelo menos até 2026, o governo agora compromete-se a executar as suas políticas sob, obviamente, o escrutínio dos partidos e de nós, da população. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, o 29º. Aproveitem e sigam-me na minha página do Instagram e relembrar-vos que este mesmo episódio está disponível em áudio nas plataformas habituais de podcast, Apple e Spotify. Obrigado por estarem desse lado. Na próxima semana, à mesma hora. Até lá.